Janete e Anderson, muito obrigado aqui pela presença, porque a gente mudou a pauta aqui que o secretário tinha um compromisso e aí a Janete e o Anderson ficaram na espera aqui. Mas vamos lá, 6h25. Janete, boa noite. Boa noite. Anderson, boas-vindas aí, boa noite. Boa noite. Bom, boa noite, né? Entre aspas, enfim, mas é o costume. Mas, Janete, nos orienta. O que a senhora acha importante para nós, não só de Farroupilha, todas as cidades que têm o Hospital São Carlos como referência? Orientações, porque fica muitas vezes, o pavor. O pessoal está com os insumos, o material em dia, a gente tem até que data. De que forma nós, a população, pode auxiliar se precisar? Janete, por favor. Então, assim, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Parabéns pelo teu novo estúdio, eu não tinha conhecido, ficou ótimo, ficou leve. Bom, mais aconchegante, ótimo, exato. Isso aí. Primeiramente, o hospital está com 100% de taxa de ocupação, todos os leitos ocupados, as UTIs lotadas. Janete, me permita, por quê? Qual o motivo? Tem alguma razão? Nós estamos vindo desde de 15 dias atrás com muitas crianças com problemas, né, Anderson? Tu quer colocar só rapidinho essa parte que eu continuo no demais? Ótimo. Sim. Bom, então nós estamos já há algum tempo já com superlotação em alguns casos, principalmente casos pediátricos, então bastante crianças. Nós tivemos em um único final de semana, a gente teve 12 crianças internadas. Então, nós estamos tendo um crescimento exponencial. E a demora nas altas, quais são as demoras? Por que os pacientes estão internados? Porque a gente tem percebido uma demanda e um aumento da complexidade desses pacientes. Então, são pacientes que demandam muito mais tempo de internação, demandam tratamentos mais prolongados. E, claro, como o Hospital São Carlos é um hospital de alta referência, então se espera, sim, que a gente tenha pacientes cada vez mais críticos e essa criticidade acaba impactando no tempo de internação desses pacientes. Então, agora, em virtude da catástrofe climática, antes, na época do Covid, na pandemia do Covid, nós tínhamos problemas de valores, né? Os valores dos insumos hospitalares aumentaram 2.400% na época do Covid. Absurdo. Mas recebíamos parcelados, mas recebíamos Pagava, tudo. Tinha. Pagava, tinha, sem problema nenhum. Pagava antecipado, vinha o pedido dos laboratórios e tudo. Hoje, qual é a nossa pandemia, qual é a dificuldade? A pandemia climática. É a logística, é não receber insumos hospitalares. Então, nós estamos com oxigênio até sexta-feira. O que aconteceu nesse fim de semana, né? E a gente tem que dizer para a população, se cuide, porque nós tivemos, inclusive, acidente de arma branca, enfim. Então, assim, são casos que vêm para a nossa emergência que a gente tem que atender e demanda de UTI e de cirurgia de emergência. O hospital cancelou todos os atendimentos eletivos. O que é eletivo? É tudo que é agendado. Está tudo cancelado. Inclusive, esses exames de colonoscopia, endoscopia, que tem aquela semana de preparo que é desgastante para os pacientes, foram todos cancelados. Uma porque os pacientes de fora dos outros municípios não conseguem chegar em Farroupilha. E os nossos também não tem como fazer, porque nós temos que economizar insumos hospitalares para poder demandar para as UTIs e para o hospital todo. O hospital, como o Anderson falou, estamos com muitos internados complexos, demandando de oxigênio. O nível de oxigênio nosso, nós temos até sexta-feira. Os insumos hospitalares, não é a questão de ter estoques, porque a gente não tem recursos para manter estoques e nem área física para manter estoques de insumos. Mas temos alguns insumos que são alimentações da UTI, alimentações parenterais e enterais, alimentações que vai direto na veia de cada paciente, é uma especificidade de cada um, que é mandado fazer, são fórmulas feitas em Porto Alegre. Não é só nosso hospital, todos os hospitais. Nós estamos recebendo mercadoria, essa madrugada que passou de domingo, às 3 da manhã, o nosso pessoal de suprimentos foi no hospital receber mercadoria que chegou às 3 da manhã. Alguns carros menores, alguns veículos menores estão fazendo uma rota de 5 a 6 horas de viagem vindo aqui da capital, dos arredores, para cá. A maioria dos insumos hospitalares estão localizados no CD em Nova Santa Rita, nos CDs em Porto Alegre, e é dali que demanda toda a área de suprimentos para toda a área hospitalar.
Eu vou dizer assim, Caxias, Farroupilha, Bento, Barbosa e Garibaldi, nós estamos ilhados. Flores da Cunha está ilhado, não tem acesso, São Marcos não tem acesso. Nós, Farroupilha, Garibaldi e Bento, estamos juntos. Então nós estamos tentando fazer essa logística de fornecimento meio que juntos, porque não é todos os carros que podem. Mas o que mais está pesando é a questão do oxigênio. Alguns caminhões, o oxigênio só pode ser oxigênio líquido, só pode vir em caminhões pesados e eles não estão conseguindo fornecer. O nosso fornecimento é feito para a Air Liquide, cuja a base de produção é Canoas e está embaixo d'água. Então, hoje eles passaram eu estava ouvindo agora, chegando, que até meia-noite de hoje eles vão ter uma posição se vão conseguir nos fornecer até sexta-feira, quando o nosso estoque baixa. A gente sabe que não pode faltar oxigênio. Essa mesma fornecedora passou um comunicado que o Hospital de Venâncio Aires, que não é tão distante, mandou comunicado hoje dizendo para o Hospital de Venâncio Aires transferir todos os seus pacientes que precisam de oxigênio, porque eles não têm como fornecer. Outros lugares a gente tentou acionar via o GT de trabalho, que a gente está em parceria com a Federação dos Hospitais, com a Secretaria Estadual da Saúde, a gente está se reunindo todos os dias, 2 vezes ao dia, na tentativa de viabilizar essa logística. A única coisa que está funcionando é a base aérea de Canoas, aonde assim, alguns fornecedores que ainda não tiveram alagamentos, eles podem deixar mercadorias que os hospitais solicitam na base aérea de Canoas. Canoas vai distribuir Passo Fundo, Caxias do Sul, que tem aeroporto, nesses locais, e daí depois via terrestre para distribuição. Então assim, a situação está caótica, sim. Estamos trabalhando intensamente nisso. É como eu falei antes da pandemia do Covid, ela vinha, mas a gente pagava e vinha. Agora, mesmo custando tudo mais caro, porque algumas coisas, como o laboratório de Porto Alegre, ficam embaixo d'água, então a gente está apelando para Brasília, para vir cargas de Brasília, que é os mesmos fornecedores, de algumas coisas muito específicas, que principalmente é UTI. Tem a questão da hemodiálise das UTIs também, que são produtos de volume. As aeronaves têm limite de peso para carregar. Aí vocês vão me dizer, mas as aeronaves podem trazer oxigênio em cilindros. Não é assim. O nosso oxigênio é todo em rede, e o oxigênio de cilindro dura 40 minutos no paciente, porque ele consome muito por hora, enfim. É toda uma questão de logística e de complexidade que interfere na área hospitalar. O que eu tenho para dizer para a população? Não procurem o nosso hospital só se for casos graves, casos de risco de morte, sim, iminente. Porque não temos mais onde colocar pacientes. E os pacientes que estão ali, a gente hoje de manhã fez um esforço-tarefa com o nosso diretor técnico, a nossa médica infectologista, na tentativa de transferir para Caxias pacientes oncológicos, que a gente tem, pacientes vasculares, que não são o nosso meio, mas que são complexos. De como foi tudo suspenso Caxias também, de a gente encaixar as consultas oncológicas desses pacientes internados, para eles já terem uma logística, um fluxo, um processo lá em Caxias. Nós estamos fazendo tudo o que é possível na tentativa de vagar leitos, mas está muito complexa essa situação, está bem grave. O que nós dizemos para a nossa população? Assim, as crianças que não estão sentindo falta de ar, né, Anderson? Assim, eu não sou médica, mas eu quero dizer, só o que tem risco de gravidade mesmo deve procurar o nosso hospital. Outros, nós temos o nosso centro de saúde, que funciona das 7h30 às 19h30, tem lá médico pediatra, tem médico clínico, vamos procurar eles, não vir para o hospital, porque o hospital se tornou um lugar mais complexo, de mais gravidade, e é isso que nós temos no hospital. Estamos com 100% de taxa de ocupação. Estamos com 19 pacientes internados no pronto-socorro. Não que não tenha condições do pronto-socorro. O pronto-socorro tem muitas condições, mais do que quartos, porque eles estão monitorados, estão ali no lado da emergência. Mas olha a nossa estrutura, né? Não deviam estar ali, deveriam estar acomodados em leitos, em quartos, e a gente não tem. Então, assim, população procurar hospital em último caso, tanto adultos quanto pediátricos. É isso, né, Anderson? É isso. É importante também ressaltar, já que nós estamos neste momento de esclarecimento à população, acho bem importante a gente ponderar que talvez se pode ter a visão de que Farroupilha
Nós aqui, felizmente, estamos numa área que não fomos tão atingidos assim, mas todos os esforços que a dona Janete bem colocou em viabilizar mais leitos é justamente para poder receber pacientes de outras localidades que estão, por vezes, necessitando. Então, a gente tem um cenário também que a gente vai demorar mais dias para entender ainda qual a real situação. Então, é esse também o esclarecimento que a gente tem que deixar aqui para a população também e reforçar esse pedido de procurar a emergência em casos de realmente necessidade. O que seriam casos de realmente necessidades? Por exemplo, crianças com desconforto respiratório, crianças com febre, adultos com dor torácica de início súbito. Então, não se trata daquela dor que eu estou sentindo há um mês, há 15, 20 dias, então hoje eu vou procurar o atendimento. Não, são dores de início súbito, alterações neurológicas agudas e graves que sim demandam emergência. Então essas são de forma mais geral assim as situações para procurar a emergência. E logicamente também sempre a questão do bom senso pelo momento pelo qual nós estamos vivendo. Então, nós não estamos no momento de discussões, no momento de brigas, de violência, de agressão física. Então, são situações que também a gente precisa pedir o apelo da população para que nós podemos dar o melhor atendimento, de fato, a quem realmente precisa. Gente, muito obrigado. Já foi super claro. Algo mais que a senhora acha importante? Tudo é necessário. Tudo é necessário, mas o próprio nosso prefeito colocou ontem nas redes sociais... nós divulgamos um Pix, né? Como todo mundo está fazendo. É claro que recursos financeiros sempre são necessários. Aí vocês podem dizer, mas por que tu não tinha muito mais estoque, Janete? Não, as coisas não são assim. A gente não tem recurso para manter estoque. E a gente nunca pode esquecer que a gente continua carregando o fardo do passado e vivendo o presente e o passado juntos. Então, sim, precisamos de recurso. Essa comunidade sempre foi maravilhosa, sempre ajudou todo mundo. O hospital continua precisando de ajuda. Esses recursos que o Pix, no caso, está aberto, que a gente está divulgando também, isso vai para onde esse recurso? É para compra de insumo, de material? Para compra de insumos. Só para te resumir, um frete que estavam pedindo hoje, terrestre, de Canoas a Farroupilha, por exemplo, R$5.000 para uma caixinha. Então, assim, o que antes era uma coisa, tu imagina agora. E tu imagina se agora, porque a gente não sabe como vai ficar daqui para frente ainda. Nós vamos precisar fretar por via aérea algumas coisas, né? Então, tu imagina os valores dos fretes e tudo, porque assim, como está tudo embaixo da água, os principais laboratórios ali, os da região sul, né? Não vai ter como disponibilizar, nós vamos ter que procurar o plano B e o plano C para poder manter o hospital seguro como ele tem sido até hoje. Mas, Janete, dos itens que a senhora falou, por exemplo, a questão oxigênio. A gente tem oxigênio no São Carlos até sexta-feira. Sim. Na prática, a gente está com expectativa de receber até sexta? Sim. O oxigênio é o seguinte, as nossas cargas são por satélite, não é nós que ligamos pedindo. A empresa enxerga quando baixa o nível e já vem a reposição normal. Isso aconteceu normalmente até antes da pandemia. Porém, agora, o que aconteceu com a empresa Air Liquide, que é o nosso fornecedor? Ela é em Canoas e está embaixo d'água. Então, eles não conseguem produzir o oxigênio, mas deram liberdade para nós procurarmos outras empresas. Sim, Passo Fundo recebeu oxigênio domingo de Santa Catarina. Então, assim... Nós vamos buscar onde? Hoje é meia-noite, eu vou saber da Air Liquide se eles vão conseguir nos fornecer até sexta, sim ou não, se nós vamos buscar outros fornecedores. Eu sei que o prefeito, até utilizando o trânsito que ele tem, através de amigos... porque a gente fica... Eu sei que falar, Janete, é fácil, Anderson. Só que na prática, eu sei que muita gente está pensando, mas fazer o seguinte, vamos buscar de helicóptero, se não dá para buscar de avião, enfim. Não é bem assim, o helicóptero não vai transportar. Não. O oxigênio não é transportado de via aérea. Ele só é transportado por via aérea. Aqueles cilindros, lembra aqueles tubos de antigamente que a gente tinha nos quartos? Não é o que a gente utiliza. Nós temos tudo em rede. A gente até pode receber esses cilindros, sim, e vamos colocar num respirador, tu entende? Mas esses cilindros vai durar 40 minutos num paciente, para 100 pacientes. Conforme a demanda, conforme a necessidade do oxigênio que o paciente necessite, esses cilindros eles são para meia hora. E a questão toda, a logística, acaba sendo justamente porque eles não vêm na forma gasosa que se enxerga. Uma coisa puxa a outra. Por exemplo, estou imaginando aqui,
Aqui, Rio Grande do Sul, não vai conseguir, a empresa está debaixo da... Vamos pegar Santa Catarina. Claro que a gente pode pegar do Paraná, São Paulo, enfim, mas mais perto. Pode. Porque, de repente, eles também estão tendo uma super demanda claro, aí, né? Claro, porque são todos hospitais, né? Todos estão fazendo isso. Todos. Todos do Rio Grande do Sul, são 245 hospitais que pertencem à federação, que nós pertencemos, e estamos todos nessa dificuldade. E o pior é que antes ia tudo para Porto Alegre, ali para a região metropolitana. A região metropolitana está encerrada. Então agora eles estão fazendo o inverso, trazendo os pacientes para cá. O Mãe de Deus, o gerador deles ficou embaixo d'água. O Mãe de Deus, 400 leitos evacuaram em 30 horas o Mãe de Deus, Rogério. Então, calcula, nós ainda, porque o nosso gerador não faltou luz para nós, faltou água sim, mas nós temos uma autonomia de 3 dias. Então, nós ainda nessa questão de estrutura, a gente tá indo bem, né? Mas a questão é realmente os suprimentos, os insumos imprescindíveis para a vida. Esse Pix, a gente vai colocar na capa novamente aí, esse vem auxiliar para até dar uma tranquilizada. Sim, exatamente isso. Tá bom. É para os insumos hospitalares. Janete Anderson, obrigado pelo esclarecimento, pela clareza, viu, Janete? Jogando o que é realmente. Tá em casa, precisa voltar amanhã, depois, enfim, qualquer hora, muito orientar. Obrigada. Anderson, por favor. Eu acho que só complementar aqui, os nossos contatos, então as redes de comunicação, por vezes, pode ser que elas estejam falhas, enfim. Então nós estamos disponibilizando alguns números alternativos também, né? Sim. Para caso a população necessite de contato com o hospital, a gente está disponibilizando números alternativos, porque nós não estamos enfrentando também dificuldades e problemas nas redes de comunicação. Só para a gente colocar aqui, gente, recepção do pronto-socorro, tá o 984346827, a gente vai divulgar amplamente. Internação, convênio, 984346934. É o WhatsApp também, vocês preferem que liguem, que falem, em Anderson? Liguem. Liguem. Isso aí, liguem, é isso aí. Fica mais fácil, tá? De que o pessoal se acostumou só a mandar mensagem. Não. Liga aqui para agilizar e para poder atender melhor. É isso aí. Janete, sempre quando a gente encontra aí, a gente agradecer toda a equipe também, que tu transmite a toda a equipe. O pai ficou lá esses dias e a gente teve em loco o que esse pessoal da UTI, por exemplo, faz. É uma coisa que a gente não imagina, a qualidade que a gente viu da UTI, mas esse pessoal, Anderson, transmite para os seus colegas, vocês vivem numa pressão 24 horas, 365 dias, a gente viu. Que vida é essa? Que vida é essa que esses profissionais de alto nível tem? Alto nível, né? E é verdade. E é uma pressão, ainda mais para UTI lotada, gente. Então É assim que nós estamos, e tu imagina a emergência. E deixa só dar uma notícia boa. Pelo 3º ano consecutivo, ganhamos o selo de UTI eficiente. Que isso significa? Que significa a eficiência do atendimento da UTI. Os nossos médicos intensivistas, apesar de jovens, acho que como tu constatou, são todos intensivistas de formação. Tu entende que não são qualquer médicos de formação simples. Eles fazem a formação de medicina e depois fazem intensivismo. Por isso que a gente tem eficiência na UTI, é eficiência em todas as áreas, né? Em todos os processos. Equipes, em todos os processos. E também o lado humano, que é muito importante, toda a equipe envolvida. É isso aí. Anderson, Janete, nosso superintendente, muito obrigado. E qualquer novidade, por favor. Gente, compartilhe as informações que o Anderson e a Janete passaram, que é de fundamental importância para a situação, não só Farroupilha, a região inteira que utiliza o Hospital São Carlos.